Vê se você se identifica com esta frase. Eu estou fazendo a coisa certa, mas nada está mudando. Essa frase, ela poderia se encaixar na vida de muitas pessoas que estão fazendo tudo certinho. Estou falando de vivência, de ação. E não estão vendo as coisas mudarem. Então, querido, presta atenção. Essa frase poderia ser a frase de muita gente que está hoje fazendo ou procurando fazer as coisas de forma correta, mas não estão vendo mudança. E se você é uma dessas pessoas, ou você conhece alguém que está vivendo isso, aproveita aqui agora já compartilha aí, né, com uma ou duas pessoas, e eu tenho certeza que essas pessoas vão ser tão abençoadas ou até mais que você. Me ajuda aí, compartilha já agora no começo, depois no final compartilha também. Mas vamos seguir aqui em frente. Então, se você se identifica com essa frase, querido, se esta é a sua realidade hoje, me permita ser um homem de Deus, um instrumento de Deus na sua vida para te encorajar. E o encorajamento é: fica firme. Ou permaneça firme, porque às vezes nessa situação a gente dá uma bambeada, né, filho? Dá aquela, né? Mas fica firme, querido, pois a Bíblia, querido, ela ensina que para tudo há um tempo. Para tudo. Não existe nada que aconteça fora do tempo. E esta mesma Bíblia, ela ensina também que Deus sabe o tempo certo para agir. Deus não chega atrasado. Né? Quando Lázaro morreu, né, e Jesus chegou lá um pouco depois, né, Deus vai falar: o senhor chegou atrasado, mas eu não chega atrasado, não. Fica tranquila. Cheguei no tempo certo, que ele chegou no tempo de fazer o milagre. Naquele momento em que Lázaro estava doente, não era o tempo. Ainda que às vezes, na situação em que vivemos, a gente acha: Senhor, está na hora de fazer o milagre aí, está na hora de dar um jeito. Mas Deus fala assim: eu sei o momento. Então, querido, a mesma Bíblia que ensina que para tudo há um tempo, ela ensina também que Deus sabe o tempo certo para agir. A verdade é que nós vemos apenas a foto. E Deus, né, vê o filme. Ele vê o quadro geral. Ele está trabalhando nos bastidores para que no momento certo as coisas boas que você está precisando, as coisas boas que você está querendo venham a acontecer. Ele está alinhando o favor dele, ele está organizando tudo o que você precisa. E uma coisa, querido, que precisamos entender, deixa eu já deixar o texto aqui na agulha, uma coisa que precisamos entender e que é muito importante é que nós devemos não apenas confiar em Deus. Muitas pessoas confiam em Deus, mas nós devemos confiar no tempo de Deus. Quase que não saiu aqui. E é o que muitas pessoas ainda precisam aprender. Você confia em Deus, você crê em Deus? Não, eu confio em Deus. Mas você crê no tempo de Deus? Você confia no tempo de Deus? É uma pergunta que talvez você demore um pouco para responder. Mas, em geral, a maioria confia em Deus, mas não confia no tempo de Deus. Até acontecer, lógico. Né? No tempo em que as coisas aparentemente não estão mudando, por muitos não confiarem no tempo de Deus, o inimigo se aproveita, né, e costuma dizer: sua vida não vai mudar, não.
Esquece. O que você precisa nunca vai acontecer. E aí tem um monte de frase que ele usa, tem pessoas que ele usa, e por aí vai. Mas quando Deus, querido, te conduz para chegar, às vezes com muito custo, com muito esforço, no seu tempo, o tempo que Deus determinou para você, que você está chegando ali, todas as forças das trevas não podem parar e nem impedir o que Deus planejou para a sua vida. Ninguém. Ninguém vai ficar com a sua bênção. Ninguém vai usurpar a sua bênção diante de Deus, que tem para você. O que Deus tem para você é para você, não é outro. O que Deus tem para você viver não é para outro viver. O que Deus tem para você fazer não é para outro fazer. Você é específico para Deus e Deus é específico para você. Entendeu? No momento certo, virá colheita. Colheita de bênção, de conquista, colheita de sucesso. Presta atenção nesse texto aqui, querido. Vou ler nessa versão aqui, que eu gosto muito. Diga-se de passagem, como diz o Neto, né? Diga-se de passagem. Gálatas 6:9. Né? Ele diz assim, olha. Deixa eu abrir direito aqui o negócio. E não nos cansemos de fazer o bem. O cansar aqui tem o mesmo sentido de desistir. De deixar de mão, como dizia minha avó. De largar a corrida, de deixar o propósito. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo certo, faremos a colheita. Aí vem um se na frente. Esse se é muito complicado. Querido. Sempre quando aparece o se no versículo, no texto, é complicado. Porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Olha que interessante. O cansaço leva ao abandono. Mas ele está dizendo aqui, olha, não desanime, porque se você desanimar, não vai ter colheita. A chave, querido, o segredo para viver isso, será que eu posso usar essa palavra, chave, o segredo? Eu acho que eu posso. É isso, querido. Se há um momento certo, isso significa que qualquer outro momento não é o momento certo, é o momento errado. A ênfase hoje é para o tempo de Deus. Então, confiar no tempo de Deus. Se há um momento certo, isso significa que qualquer outro momento, qualquer outro tempo, qualquer outra fase, é um momento errado, é a fase errada. Então, não vai vir. Para ser bênção na sua vida, não vai vir. É preciso ter fé e paciência. Fé no Senhor, repito, e fé no tempo do Senhor. É preciso ter fé, paciência, para ver as promessas se cumprindo. É importante você entender isso, querido. Muitos hoje estão no Evangelho e confiam em Deus, mas não confiam no tempo de Deus. Quer agir na frente, quer adiantar, quer pôr a carroça na frente dos burros, tipo o nosso pai na fé, antes de ser imputada nele, né? Ele quis colocar os burros, a carroça na frente dos burros. Abraão pisou feio na bola. Mas o Abraão não é o nosso foco. Você está entendendo, querido? Deus sabe o que está fazendo. E se ainda não aconteceu, não é e nunca foi o momento certo. O momento certo está para acontecer ainda. O momento certo está na programação de Deus, daquele que rege o universo, daquele que criou os céus e a terra, aquele que criou
o ser humano, aquele que manteve o seu povo Israel durante todo o Antigo Testamento debaixo das suas asas, aquele que mantém a igreja hoje debaixo de suas asas, significando o que? Proteção, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, tem que habitar lá, não é passar de vez em quando, não. Tem que crer. Eu estou frisando bastante isso para que você entenda. É preciso crer no Senhor, confiar no Senhor, mas também é importantíssimo confiar no tempo de Deus. No processo da espera, Deus está fazendo uma obra na sua vida. Ele está investindo em você, Ele está te fortalecendo, está desenvolvendo o seu caráter. Deus vai fazer no tempo certo na sua vida, vai ser maior, melhor e mais gratificante do que você poderia imaginar, do que você poderia jamais imaginar. Então, me permita ser um instrumento de Deus para encorajar. Fica firme. Continua firme. Ah, pastor, eu tô meio balangadinho aí, tô meio, né? Não, fica firme. Espera que no momento certo vai acontecer. Espera que na hora certa as coisas vão se encaixar. Na hora certa a provisão vai chegar. Na hora certa essa situação vai se acertar. No momento de Deus. Quando é o momento certo? O momento de Deus. E os outros momentos, pastor? Não é o momento certo. Ainda que pela foto da situação que temos, nós venhamos achar, não, esse é o momento. Não, Deus fala assim, espera um pouco. Que eu vou fazer coisa melhor, uma coisa maior, algo mais gratificante, algo que você nunca, jamais pôde imaginar.